Olá! Se você está começando a conhecer a teologia reformada, pode ser que tenha alguns termos que te deixam confuso. O que significa soteriologia, escatologia, calvinista, arminiano, supralapsariano, infralapsariano, ordo-salutis. Então, alguns temas podem te deixar confuso, na dúvida qual o significado. E nesse canal nós também vamos tentar esclarecer alguns deles para você. O tema de hoje é: o que é ortodoxia? Fique conosco e descubra mais a respeito desse assunto. A palavra ortodoxia pode ser entendida da seguinte maneira: orto pode significar certo, direito, reto, doxa, doutrina, opinião. Sendo assim, podemos traduzir como doutrina certa. Por outro lado, a palavra heterodoxia foi utilizada desde o primeiro século lá com Inácio de Antioquia para referir-se aos falsos ensinos. Já a palavra ortodoxia parece ter ganho força lá pelo quarto século na formulação dos primeiros credos ecumênicos. Alguns deles são o Concílio de Nicéia em 325, de Constantinopla em 381, o reconhecimento do cânon bíblico no Concílio de Cartago em 397 e o de Calcedônia em 451. Nesses concílios, a Igreja decidia questões concernentes à fé. O que se harmonizasse com esse padrão decidido nos concílios era considerado ortodoxo, e o que divergisse a esse padrão era considerado heterodoxo. Depois disso, a Igreja Oriental ia se denominar Santa Apostólica Ortodoxa, mas a gente não vai entrar nesse tema hoje. A ortodoxia como sistema de pensamento, no campo que for, se baseará nos seguintes pressupostos. Primeiro, o ser humano pode conhecer a verdade. Segundo, a verdade é conhecida. E terceiro, o que aquela comunidade professa corresponde à verdade. Entre o período da Reforma Protestante e do Iluminismo, ali pelo século XVII, houve um período que ficou conhecido como Ortodoxia Protestante, ou período confessionalista, pois nesse período houve a sistematização das doutrinas da Reforma. O objetivo dos teólogos bíblicos desse período era preservar as doutrinas bíblicas das heresias, principalmente das heresias romanas, da Contra-Reforma, que tentava reconverter os protestantes, apresentando um manual doutrinal e confessional da Igreja. Nesse período, foram compostas diversas confissões que, além da preservação da sã doutrina, esclareciam a fé dos crentes. Dentre as principais confissões e catecismos reformados estão a Confissão Gaulesa, em 1559, que exerceu grande influência sobre as demais confissões reformadas, a Confissão Escocesa, em 1560, que foi escrita sob a liderança de John Knox, a Confissão Belga, que se inspirou na Confissão Gaulesa, os artigos na Inglaterra em 1563, o Catecismo de Heidelberg em 1563, que foi adotado pelo Sínodo de Heidelberg, e o Sínodo de Dort também o aprovou, a Segunda Confissão Helvética, os Cânones de Dort, que rejeitou os 5 pontos apresentados pelos arminianos. Rapidinho, sobre os cânones de Dort, você pode assistir o nosso outro vídeo que está aqui na descrição desse, Calvinismo versus Arminianismo. Você vai saber mais sobre o assunto. A Confissão e o Catecismo de Westminster, que aconteceu em 1647 e 1648 e foram redigidos na Inglaterra, em Westminster, que até hoje é utilizado pelas igrejas presbiterianas aqui no Brasil. E a Confissão de Fé Batista, de 1689. Sobre as confissões de fé, é importante ressaltar que, primeiro, elas não são infalíveis e inerrantes, ainda que os pontos abordados por elas tenham como fonte direta a Escritura Sagrada. Somente a Escritura é infalível, inerrante e inspirada, a Palavra de Deus. Segundo, elas têm o objetivo de declarar publicamente aquilo que os cristãos creem, pregam e ensinam. E terceiro, elas têm por objetivo orientar e definir princípios
claramente delineados nas Escrituras, a fim de evitar erros e heresias. Então entendemos que ortodoxia significa a doutrina reta, a doutrina certa. O termo ortodoxia é normalmente utilizado pelos protestantes para se referir ao sumário das doutrinas defendidas pela Igreja da Reforma, ou seja, ortodoxo seria aquele que se harmoniza com os princípios defendidos na Reforma Protestante. É isso aí, espero que tenha ajudado você, Deus te abençoe, até a próxima. Tchau!